Olá, eu sou Geisa Braga e esse é o nosso canal Café com Alma. Hoje vamos abordar um tema que interessa a todo mundo. Vamos falar sobre morte. A morte é uma das poucas certezas que a gente tem na vida, né? Mas também um dos maiores tabus, né, da nossa sociedade. Por que é tão chato, não? Difícil, sei lá se pode ser, falar sobre morte? Por que é tão intrigante esse tema? Com a palavra, Rai Barreto, Juliana Moreira. Primeiro porque a gente não tem uma cultura e uma educação emocional para lidar com a morte. A gente deveria ser, desde criança, educado para lidar com esse momento difícil, que é um momento de perda. Todo momento de perda é um momento difícil. Então, acho que esse é o primeiro passo da história toda. E o segundo é porque realmente é desagradável, né? Você falar de algo que precisa ser interrompido, falar da perda de entes, falar da perda de afetos, né? De coisas, de relacionamentos. Então, ninguém quer perder. E o desconhecido, né? O desconhecido, a morte é algo que a gente desconhece o que é que vai acontecer, mas ela é algo que se faz como necessária, né? Na nossa Em existência. vários momentos, né? Eu fico pensando assim, uma criança que perde, sei lá, um pai ou a mãe, que fica órfã. Como que chega para essa criança? Eu sei que tem todas as questões terapêuticas, mas assim, de que forma abordar sem pensar nessa parte de um terapeuta, um psicólogo, de uma forma mais leve, mais tranquila, principalmente com criança que perde pai ou mãe? Primeiro, nunca mentir, esconder. É o melhor caminho, né? Por mais duro que seja, a verdade bem colocada, né? Você entender que tudo pode ser dito, dependendo apenas da forma com que é dito, trabalhar essa criança também no aspecto emocional para que lide posterior a ter essa revelação, essa informação, para que lide melhor com isso tudo. O que é difícil, a gente entende que ela vai passar por um momento difícil, porque a morte leva a dor. Por isso que ninguém quer contato com ela. Luto, né? Você falou uma coisa que eu achei, fiquei pensando, né? Porque a criança, né, pegando esse gancho da criança, ela vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Cedo ou tarde, ela vai ter que lidar com isso. Então é melhor ela lidar com a verdade, mesmo que posterior, mesmo que no momento ela não tenha a dimensão do que isso represente. Mas quando ela tiver uma dimensão, quando ela tiver uma possibilidade de entender melhor sobre isso, ela vai ter, pô, o pessoal naquela época teve consciência de me trazer as coisas de maneiras verdadeiras, francas, e eu posso compreender hoje de uma maneira mais, como eu posso dizer, palpável, né? De uma maneira assim que fique menos amarga, né? Porque a morte, para mim, ela lida, é uma perda, né? Toda perda, como o Ré falou, gera uma dor. Primeiro, nós não queremos nem lidar com a dor e nem lidar com a perda. E uma intrinsecamente acaba sendo ligada com a outra. A gente ocidental não é Preparado, né? educado para poder lidar com as nossas emoções, mas observe que a única certeza que você pode ter na vida é que quando você entra nela, você vai sair. Você vai deixar o corpo físico. Aí você falou do início como se tornar mais leve. É primeiro porque eu acho que a gente tem uma visão muito do material. E isso também assusta, porque a grande parte da visão materialista é você morre, acaba tudo. Então, isso gera, de certa maneira, acho que um terror, porque você não espera nada, o que você vai esperar? E aí, o espiritismo, nesse lugar, ele lhe dá a ferramenta para você lidar com a morte de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que as pessoas acham que, por exemplo, o espírito ele não vai sentir a dor, É. ele não vai sentir a perda, ele não vai sentir a ausência, a saudade. Não, o espírito é um ser como outro qualquer.
vai sentir tudo isso. Porém, saber do mundo espiritual, né, e saber que a morte para a gente é uma passagem, né, é uma mudança de estado físico para um estado espiritual, nos dá um equilíbrio maior para lidar com isso, né, de uma maneira mais serena, de uma maneira mais equilibrada, sabendo que em algum momento a gente vai reencontrar-se com aqueles que são os nossos afetos, né? Leva a outro grau de compreensão, né? E de aceitação, talvez. Sim, torna mais leve, né? Esse sentido de que você está aqui, mas em algum momento você vai reencontrar com outra pessoa. Diferente de uma visão que fala assim, ó, você está aqui, morreu, acabou tudo, não tem mais nada. E aí, isso até de forma material, a sociedade, né? Imagine a sociedade quando você pensa nisso assim, né? De forma material. Por que eu teria que ter preocupação com algo se quando morrer acaba tudo? A gente parando para pensar assim também, né? Nesse sentido. Por que eu quero me preocupar se quando eu morrer vai acabar tudo? Por que construir? Por que evoluir? Por que se melhorar, né? E aí a gente. Seria injusto, né? É. Demais. Em vez da justiça divina, a injustiça divina. É. Porque o crescimento também é doloroso, né? Para a gente crescer, Demais. a gente cai, levanta, lá na frente cai de novo, levanta de novo. É doloroso porque traz perda também, crescer vem junto com perda. Para você crescer, você vai perder alguma coisa. Vai ter que abrir mão de alguma Vai coisa. escolher alguma coisa, né? E toda escolha é uma renúncia. Toda Você renuncia a alguma coisa quando toda você a vida da escolhe. gente é feita de escolhas, né? Você escolhe a partir do momento que você escolhe em uma direção, você abre mão de outras, né? Essa direção que você seguiu vai abrir um leque de consequências da sua vida e que você deixou para trás, fecha-se um leque de consequências. A partir do momento que você muda, muda-se também as consequências, né? É engraçado quando você conversa sobre morte de forma aleatória, até com pessoas assim de outras religiões, que não seja espiritismo, porque o espiritismo é como você falou, né? Leva a gente a aceitar porque a gente sabe o que vem depois, a gente acredita nessa passagem. Mas o engraçado é quando eles falam assim, se fosse boa mesmo, quem ia, quem vai, volta para contar. E ninguém veio me voltar, voltou para me contar até Depende. hoje. O Pode problema ter é que, às vezes, voltado. o problema é que às vezes quando volta lá, fala assim, Deus é mais, né? É, Quando volta para contar, e às vezes a pessoa fala assim, eu não quero saber Certamente disso. medo de volta. alma penada. É uma questão assim, é muito da educação, sabe? Você vê que esse tema entre os orientais é algo mais tranquilo, como o Juliano falou. Na cultura ocidental, isso já virou um tabu, né? Virou não, é um tabu. É um tabu, né? Então, o que acontece? Se nós conversássemos mais com as crianças sobre a morte, se nós levássemos as crianças para terem um contato direto com esse momento, com esse, como chama aquele processo, que é o processo da morte em si, né, do sepultamento, do Sim, velório, sepultamento, velório. né? Então, assim, para que elas tenham esse contato, percebam o que é isso, sintam até a dor, sofram até aquele momento, para que em um momento que ela experimente isso, né, de uma forma mais direta, mais intensa com ela mesma, ela esteja mais preparada para lidar com a morte, né? Então, eu acho que é muito uma falha na Sabe nossa que uma parte. coisa que eu acho interessante é da cultura oriental, inclusive, né? Se você olhar os desenhos da cultura oriental, tem muito anime, Isso. e aí a cultura jovem hoje, ele bebe muito no anime, né? Que são do tipo de desenhos, né? Mas tem desenhos animados também. Tratam sempre do plano espiritual. É. Os animes que estão ali sempre estão tratando com o mundo, com a relação com o mundo espiritual, né? Quando eles falam do Shinigami, que é uma entidade que lida com os mortos, entre os vivos e os mortos, da sua maneira, né? Da sua cultura. Mas observe como eles já lidam com isso. Isso traz uma naturalidade, uma naturalização também do processo da morte, né? Do encadeamento da vida. Você vai nascer em algum momento da sua vida, você vai deixar ela. É fato. Não tem pra onde correr.
por mais difícil, por mais doloroso que seja pensar na morte, porque a gente não quer pensar na morte, principalmente por conta dos entes queridos da gente, mas ela vai acontecer. E ela pode acontecer em qualquer momento. Ninguém sabe. E não só dos entes queridos da gente, do nosso próprio medo de morrer. Sim. Existe uma questão que é o seguinte, você já observou isso? Quando alguém morre, né, alguém está no luto, vivendo um luto, e vai falar sobre o luto, a outra pessoa normalmente faz o seguinte, não fale sobre isso não. É. Quer evitar a todo Quando a custo, né? pessoa tem que colocar a fraqueza, a fragilidade dela naquele momento de dor e sofrimento, seja forte, é o que os É. outros dizem. Isso irrita quem está em luto. Seja forte. Como é que você vai ser Ajuda, né? forte num momento de vulnerabilidade como esse? Não ajuda em Então é nada. melhor acolher a dor do outro. A mesma coisa a criança. O que acontece? A criança, ela não tem a racionalidade para lidar com os fatos. Ela lida com os fatos através do afeto, é do emocional. Então ela vai viver o sofrimento, a dor e vai expressar isso. E tem que expressar. E você não vai poder dizer à criança seja forte, É. que é o que a gente normalmente sabe dizer. É. Seja forte. Não, ser forte é você viver a dor. Claro, buscando uma forma mais equilibrada, mas de viver a dor. Então a gente precisa entender isso. A criança não vai lhe dar uma resposta lógica, racional diante da dor, do sofrimento. Ela vai lhe dar uma resposta emocional. E a resposta emocional dela é que precisa ser trabalhada, E acolhida. se é essa questão, como você falou, de já vem educando desde sempre, com desenho, da forma mais lúdica possível, né? Para atingir as crianças. Enquanto adulto, quando chegar lá a vez adulto, já é mais trabalhado, já sabe, já aceita mais, já sabe lidar mais com as perdas e os lutos. E aí eu acho que vale para tudo também, né? Tudo depende de como você educa, desde sempre. A gente fala às vezes, não sabe gerir o próprio dinheiro. Educação financeira tem na escola? Não sabe arrumar a casa? Tem isso na escola? Então, assim, eu acho que aí também vale uma reforma curricular, que a gente às vezes já bateu até em tecla E aqui vai sobre continuar isso, batendo né? sempre. Porque Vai batendo sempre. é o que faz Porque sentido. perceba isso, parece que a vida ela nos prepara o que a gente precisa adquirir para passar por ela de uma forma equilibrada. Então perceba isso, né? Quantas mortes a gente vive estando vivos? Sim, Por exemplo, perder o emprego é isso. um luto, né? O término de um relacionamento é um Relacionamento, luto. A mudança de um país é um luto. Não são lutos principais, mas são lutos secundários. Mas você sente da mesma forma. Então, assim, a vida vem nos ensinando para que a gente vá adquirindo essa maturidade emocional para lidar com as perdas mais intensas, que é o luto pela perda de um ente, de alguém muito próximo, né? Que é mais intenso. Então perceba, e a gente não se atenta. E por isso que é tão difícil hoje você ver para a criança, para o adolescente, para o jovem, ter que enfrentar as frustrações devido às perdas. é preparar para isso desde cedo, né? Porque Entendeu? inevitavelmente vai acontecer. Em algum momento Como é vai que você lida acontecer. com algo que você não aprendeu? Como é que você vai lidar com algo que você nunca Que as fala? pessoas super Que super protegem protegem disso? para Como é você que não você... ter É. dor, não Quando sentir chega, dor. E não adianta, né? Porque a porque vai chegar. superproteção. A Então, se vida, você não é velho. preparado para lidar com a morte, como é que você, quando a morte chega, Faz o é quê? melhor você estar preparado para lidar com ela quando ela chega, ou você ser pego de supetão e dizer assim, e agora? Chegou algo que é novo, que eu não sei, como é que eu vou lidar com isso? E eu acho que esse caminho eu acho muito interessante. Eu sempre observo isso, né? Eu vejo muito isso dos desenhos japoneses, dos animes, e uma característica sempre que eu vejo é falar sobre energia, que eles chamam de Ki. Então fala sobre energia, fala sobre o mundo espiritual, fala sobre também outras vidas em outros, né? Outros planetas, por exemplo. E isso traz uma naturalidade para quem assiste, porque você já começa a lidar com isso de alguma maneira. Você tem uma referência. Diferente de quando você não tem referência nenhuma, a dor vai chegar em algum momento, ela vai lhe visitar, porque a expectativa de vida da sociedade hoje aumentou, né? Você É. tem aí, acho que
a média do brasileiro, que 80, 70, 80. Acho que 78, né, Né? agora. Então, vamos dizer, arredondando aí para 80. Em algum momento ela vai chegar. E isso você está falando de causa se a pessoa passou por tudo por causas naturais. Tudo natural. E quando acontece um acidente, Forma como o trágica, nome né? diz, Interrompe. acidente, como é que você lida com isso? E eu vou te falar uma coisa, assim, uma vivência pessoal, né? Tipo, por mais que você diga assim, o espiritismo lhe prepara teoricamente no nível de conhecimento para lidar com o momento da morte, da transição do espírito, do plano material para o plano espiritual. Tudo bem, isso é verdade. Mas a questão emocional, você não deixa de sentir. E é muito complicado. Eu passei por uma experiência dessa. E eu estou falando assim, por mais que você tenha um conhecimento da doutrina espírita, a experiência de viver uma dor tão intensa quanto essa é algo que você só tem na prática, Quando você passa. na Mas você experiência. acha, o que é que ajuda a superar? Agora vamos falar, as pessoas que estão passando por esse momento, e a gente sabe, né, que tem muitas pessoas passando por esse momento, o que é que ajuda a superar essa dor, né, esse luto? Fora o que a gente já falou aqui de religião, né, que é acreditar que existe uma vida adiante, mas assim, o que é que você pode dizer de forma mais prática para quem está ouvindo a gente, assistindo? Superação do luto é um processo. A gente não pode esperar que alguém supere um luto da noite para o dia. É se permitir viver o processo, viver as fases do luto, trabalhar as fases do luto nela mesma. E depois, o que é que eu posso dizer como superação? É aprender a desapegar-se. É romper o nível de apego. É saber abrir mão. É ressignificar as perdas que são necessárias. Né? É mudar um pouco o olhar sobre o que é perder. E quando muda, assim, você acha que é um olhar mais de amor para você mesmo, para quem está passando, ou assim, transformando essa dor da morte, da perda, em amor por você, em cuidar de você, o outro foi. E você que fica aqui, como que você vai ser acolhido? Como O luto ele traz uma energia muito intensa. pesada? Eu digo até às pessoas assim, ó, você pode se surpreender com o que você pode realizar, né, pelo que o luto traz. E essa dor, ela tem uma relação muito intensa, muito forte com o vínculo afetivo que você tem com o objeto da perda. Quanto maior o vínculo afetivo, maior a dor, maior o sofrimento, mais você vai sentir o luto. Sim. Quando você não tem uma vinculação afetiva muito intensa com o objeto da perda, da pessoa ou algo material, você não sente tanto. No mesmo nível de profundidade que o outro que tem uma vinculação afetiva maior vai sentir. Então, é preciso você também ter paciência com o seu processo. Com você mesmo. Que às vezes você diz assim, as comparações, né, que são normais, né? Fulano passou pelo luto, não sofreu tanto. Beltrano está passando pelo luto e está aí sem conseguir, né, superar o luto. Por quê? A vinculação afetiva pode ser outra. O sentir o luto pode ser outra. Agora, sentir isso significa que você está se trabalhando, buscar esse auto-amor, buscar essa ressignificação da perda, vai significar que você vai passar pelo luto e vai sair desse impacto de uma forma muito mais equilibrada do que outra pessoa que não se trabalhou, Sim. que não se permitiu viver o luto. Então é preciso viver o luto. Não tem outro caminho. Pois é. Você só supera vivendo, É difícil, experimentando. mas a gente queria trazer esse tema para vocês, porque tá aí, é real, como a gente começou a conversar, é uma das poucas certezas que a gente tem da vida é que a morte vai acontecer em algum momento. Então a gente quer trazer essa reflexão e agradecer por vocês estarem com a gente aqui. Mandem dúvidas, ative aí as notificações, siga a gente, se inscreva e até breve. Muito obrigada.